Bom dia, irmãos. Mais um dia, né? Na presença do Senhor. Vamos fazer hoje Juízes, capítulo 9, versículo 21. Que o título é Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Vamos fazer um Pai Nosso antes? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Juízes, capítulo 9, versículo 21, que diz assim: Então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Esse versículo mostra que às vezes fugir não é covardia, é sabedoria. Jotão havia falado a verdade, denunciado a injustiça e alertado sobre as consequências do pecado. Depois disso, ele se afasta para preservar a vida. Deus não exige que ficamos em lugares de perigo quando já cumprimos a nossa missão. Amém, irmãos? Há momentos em que o Senhor nos chama para falar e outros que nos chama para silenciar e esperar. O mesmo Deus que dá coragem para confrontar também dá discernimento para recuar. Confiar em Deus é obedecer mesmo quando isso significa sair de cena e descansar nele. Amém? Então, irmão, esse versículo mostra que às vezes fugir não é covardia, é sabedoria. Jotão havia falado a verdade, né? Denunciado o teu irmão, né? A injustiça que ele fez contra os irmãos e alertado sobre as consequências do pecado, né? Afastar para preservar a vida. Deus não exige que ficamos em lugares de perigo quando já cumprimos a nossa missão, né? Então nós devemos às vezes recuar, né? Às vezes silenciar, e quando estamos em lugares de perigo, e estamos já com a nossa missão cumprida, não devemos permanecer. Para o quê? Para preservar a nossa vida. Amém? Há momentos que o Senhor nos chama para falar e outro que nos chama para silenciar e esperar e confrontar, né? Deus dá coragem para confrontar, dá discernimento para recuar. Confiar em Deus é obedecer, mesmo quando isso significa sair de uma cena e descansar nele. Se você já fez o que era certo, entregue o resto a Deus. Ele cuida da justiça no tempo certo. Amém? Então é o que está falando o versículo, né? Às vezes devemos fugir, porque não é covardia, é sabedoria, né? Como Jotão fez, que ele havia falado a verdade, né? E denunciado a injustiça e alertado sobre as consequências do pecado, né? Se afastou para preservar a vida, né? Deus não exige que ficamos em lugares de perigo quando já cumprimos a nossa missão, né? Há momentos que o Senhor chama para falar e outros em que nos chama para silenciar e esperar. O mesmo Deus que dá coragem para confrontar também dá discernimento para nos recuar e para confiar em Deus e obedecer, mesmo quando isso significa sair da cena e descansar nele. Amém, irmão? Porque Deus sabe o que faz, né? Tudo está nas mãos dele. Então, quando nós tomamos as nossas decisões, não somos nossas, né? Porque Deus está dando discernimento para nós agir, né? Quando a gente deve agir, quando a gente deve silenciar e esperar. Tudo vem do Senhor, né? Então, quando é para nós recuar e descansar no Senhor, então Deus está mandando a gente ficar quieto, né? Para não vir coisas piores. Então devemos recuar e descansar nele. Que
Se você já fez o que era certo, entregue o resto a Deus. Ele cuida da justiça e no tempo certo. Amém? Então, o que eu entendo, nós devemos recuar, nós devemos não ficar em lugar que vai nos prejudicar. Então, devemos confiar no Senhor, na palavra do Senhor, né? E devemos descansar no Senhor, para que coisas piores não venham a acontecer. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje. Devemos confiar no Senhor, entregar tudo na mão dele. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, entregamos a Ti nossas decisões e caminhos. Dá-nos sabedoria para falar quando for preciso e discernimento para recuar quando for tempo de esperar. Guardados em Tuas mãos, confiamos que o Senhor cuida de tudo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o nosso dia, né? Na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos.